Cortella, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernando. Que coisa boa, né? Não é? As melhores situações que se tem é quando as pessoas querem conviver na reflexão, no pensamento, na informação, no entretenimento, assim como faz a nossa Rádio CBN. É isso, Cortella. Assim, eu já sou uma fiel aí na sua escuta há quase 30 anos, né, no nosso CBN Vitória aqui. E posso falar de carteirinha, que é a hora que a gente realmente respira e reflete sobre as coisas da vida, né? E assim, eu fico pensando muito e queria ouvir a tua opinião sobre isso, né? Do faça o teu melhor, a força da persistência. A ciência tem contribuído para que a gente viva muito, né? Mais, né? E a busca nossa incessante é que a gente viva mais e melhor. E ao mesmo tempo, eu não sei se você já ouviu essa expressão aí, né? As coisas parecem caminharem também para situações tão extremas, né? Que muitas das vezes a gente fala assim, nossa, parece que o mundo bugou, né? Como é que a gente quer viver mais e melhor num mundo bugado? Cortella? Olha, se nós bugamos o mundo, porque não existe uma força no mundo sozinha que Errão. faça isso. Se nós temos coisas que nos perturbam, nos agoniam, elas resultam em larga escala da nossa própria criação disso. Se a gente fez, a gente desfaz. Nesse sentido, o primeiro passo é, primeiro, notar que nós estamos, sim, adoecendo algumas das nossas convivências, perturbando um pouco dos nossos relacionamentos, tendo, né, um sufoco grande em relação a estabelecermos, eventualmente, desejos ou até, né, propósitos que ultrapassam a nossa capacidade e, por outro lado, né, uma certa passividade em relação àquilo que temos de fazer. E por isso, né, Fernanda, a ideia de como viver melhor, o primeiro passo, como eu disse, é a consciência de que não o estamos fazendo. O segundo, a convicção de que é preciso fazer. No dia 22 de setembro, um dia antes, né, de eu estar em Vitória, como você lembrou, é o início da primavera. E uma das coisas que eu mais aprecio na ideia de primavera, porque ela é sempre um indicador de que mesmo que você tenha tido um inverno perturbador, rigoroso, eventualmente até como aconteceu também, né, no estado do Espírito Santo ou no estado de São Paulo e Rio, onde eu moro, com algum tipo de desconforto, ainda assim a primavera vem. Ora, ela só vem porque a gente não só aguarda, como se prepara para isso. Por isso, se a gente quer que melhor seja, nós temos de nos preparar e fazer. E não apenas sentar, esperar e ficar dizendo, Fernando, algo que é horroroso, que horror. Alguém tem que fazer alguma coisa. A vida é feita de escolhas, né, Cortella? Ela é feita de escolhas, nem tudo que a gente escolhe funciona, nem tudo que a gente deseja se realiza, mas, evidentemente, dois mitos nós temos que tirar, né, do nosso cenário. O primeiro deles é nada é possível, isto é, não há o que fazer. O segundo é tudo é possível, fazemos o que quisermos. As duas coisas, elas não são verdadeiras. Quando a gente encontra um caminho em que a possibilidade ela se exerce com dedicação, né, com aplicação, com inteligência, aí os passos são dados. Não basta querer para as coisas acontecerem, mas não querer já é um passo decisivo para que o fracasso venha à tona. E tem muito a ver também com a própria liberdade das pessoas, né? A gente busca isso no dia a dia, a gente busca na democracia, nas escolhas políticas, né? Na educação dos nossos filhos. É essa liberdade que, ao mesmo tempo, é uma liberdade que a gente dá e tira a todo momento. Claro, uma das marcas mais fortes de um ser humano é exatamente a liberdade. O filósofo Sartre, né, um filósofo francês, como sabe, do século XX, ele dizia, nós somos condenados a ser livres, isto é, nós não temos escolha em relação a isso. No entanto, a outra frase dele muito conhecida, Sartre dizia, né, não importa, né, o que fazem contigo, o que importa é o que você faz com aquilo que contigo fazem, isto é, como é que você reage, como é que age, como é que seleciona, como é que decide. A maior marca, você sabe disso, de um ser humano é a capacidade, por exemplo, de dizer não. Só quem pode dizer não pode dizer sim. Você pega uma criança pequenininha, né, você quer levá-la, ela não quer, ela solta o corpo. Você coloca uma madeira, por exemplo, na boca de um bebê, se ele não deseja, ele cospe. Né? Isto é, essa reação, né, de afirmar a própria liberdade, diferentemente de outros animais, em que a liberdade não necessariamente ela é consciente, né, nós somos capazes sim de fazer escolhas, mas aí vem a encrenca. Nós somos capazes também de fazer más escolhas, e aí que o tema da ética vem à tona, isto é, fazer boas escolhas
deixar de lado aquilo que são as más escolhas. E as más escolhas o são quando elas ofendem a você, a tua comunidade, o planeta, tudo aquilo que produza dano, produza destruição, produza apequenamento da vida, né, Fernanda? Há pouco, inclusive, eu falava exatamente sobre as nossas escolhas, né, com outro comentarista de meio ambiente aqui do nosso CBN Vitória, e de como que a gente quer esse planeta, né, a gente está na porta aí da COP30, se a gente não se conscientizou ainda para o tempo que o lixo leva, né, para deixar essa nossa natureza. É o mundo que a gente vive, né? O reutilizar, reaproveitar. É o mundo que a gente vive e não o mundo do qual nós somos donas ou donos. Isso a gente tem que ter clareza. Nós somos parte da vida, nós não somos proprietários da vida. Para usar um termo mais especial, nós somos usuários compartilhantes. A vida já existia antes de nós e ela permanecerá após nós. Isso significa que esta é, como diz o grande teólogo Leonardo Boff, esta é a nossa casa comum. Se ela é a nossa casa comum, com todas as outras formas de vida, e também com nós, humanas e humanos, ela precisa ser zelada, ela precisa ser cuidada. E não basta imaginar que não vai acontecer. Uma das coisas mais difíceis, você sabe disso, no campo da proteção ambiental, da ecologia, é que as pessoas elas não entendem muito os sinais que vêm sendo dados e acham que não acontecerá, que uma hora vai dar certo. Não é assim. É só nós olharmos aquilo que já tivemos nos tempos mais recentes de desastres que têm, em parte, o resultante de uma ação humana, outros, porque a natureza tem seus caminhos. Mas ainda assim, vez ou outra, a gente se comporta como pessoas que sentadas, por exemplo, num cinema, né, em qualquer lugar do Espírito Santo, antes de começar o filme, vê os alertas de segurança. Atenção, preste atenção na saída, onde tem a brigada, não corra. Você sabe que a maior parte das pessoas não presta a mínima atenção nesse tipo de aviso de emergência. E quando tiver uma situação, um sinistro, não saberá o que fazer. O mesmo vale nessa questão ambiental. Nós fazemos, em vários momentos, a escolha de fingir que não está acontecendo. E está acontecendo. Pois é, Cortella, o mesmo vale para as aeromoças, né? Com as instruções de voo, o que a gente tem que fazer e qual máscara quem vai respirar primeiro, né? Uma das coisas mais interessantes é que nos tempos mais recentes, eu esse ano já estive várias vezes em Vitória, né, e uma das coisas que eu dei risada um dia é que saindo do Rio de Janeiro, né, numa das companhias aéreas até Vitória, saindo do Galeão, na hora da decolagem, a aeromoça, ao passar as instruções, digo, vamos agora, né, orientar o nosso modo de conduta, e aí a frase que ela usou que eu acho maravilhosa, mesmo que seja um passageiro habitual, pedimos que preste atenção, porque o passageiro habitual é aquela pessoa que acha que como não aconteceu antes, não vai acontecer. Esse é um risco muito grande. Portanto, essa nossa escolha na vida tem que ser a escolha inteligente, que não pode ser catastrofista, isto é, achar que só o desastre virá à frente, mas também não podemos ser triunfalistas, supondo que nada acontecerá e que tudo vai ser belo, vai ser brilhante, exitoso, se nós não fizermos um esforço para que assim seja. Você citou o Sartre, né, o filósofo francês, eu vou citar o Cortella. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A gente passou por uma pandemia, nós fomos altamente testados para isso, né, Cortella? A gente escreveu um capítulo dessa história do mundo, né, com a pandemia da Covid. Sim, uma das coisas... Pode falar, desculpa. Essa frase que eu cito, que você mencionou, ela é do Aparício Torelli, que é o Barão de Itararé. Muita gente talvez se lembre, o Barão de Itararé, e eu a utilizei um dia num livro, fazendo ali a referência. O Barão de Itararé era um grande frasista. Ele nasceu em Rio Grande, né, numa cidade perto da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e ele chamava Aparício Torelli, fez medicina, mas aí mudou-se para o Rio de Janeiro e foi se dedicar ao mundo da divulgação, da publicidade, da imprensa. E ele tem algumas coisas, Fernando, que são geniais. Uma delas é essa, né? Isto é a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Outra que ele fala muito, parece um pouco algumas pessoas que você e eu conhecemos e quem nos ouve também. Ele dizia, tem gente que é como tambor, faz um barulho imenso, mas é vazia por dentro. Né? Tem gente que é como tambor, faz um ruído muito grande, mas é oca, né, por dentro. E a pandemia, ela nos trouxe algo muito, muito
usual. O fato de que a gente tem dificuldade de aprender com as coisas, porque nós estamos vivendo hoje como se ela não tivesse acontecido. A gente tem uma memória ou outra, etc. A pergunta que mais me fizeram, né, durante a pandemia, o senhor acha, né, como eu sou professor, o senhor acha, né, que nós vamos mudar depois desse aprendizado? Digo, não necessariamente. Né, nós somos capazes de uma coisa muito perigosa, porque a gente, você sabe disso, Fernanda, a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Aprender com os erros significa que seria um método pedagógico eficaz. E é a correção. Agora, digo sempre, essa frase é minha, sim, e o que eu vou dizer não é do Barão de Itararé. É pior do que ter de aprender com os erros, é com os erros nada aprender. Né? E nós temos dificuldade em tirar algumas lições. Isso vale para a democracia, vale para o meio ambiente, vale para a convivência numa cidade ou numa família. Portanto, a nossa capacidade, né, de resistência a uma inteligência nossa, coletiva, mais expressiva, ela ainda tem lugar. Não para sempre, mas ainda tem. Pois é, e assim, só pelo número aqui de pessoas tentando, né, disputando um convite para te assistir, Cortella, eu acho que a gente tem refletido mais sobre isso. A gente tem repetido mais. Por exemplo, eu estou em rádio, especialmente na CBN, né, desde o início das atividades, sou comentarista também de TV, mas sou um professor de sala de aula. Mas o mundo digital permitiu que eu tivesse uma amplificação de diálogo, de presença inimaginável. Hoje, somando as minhas redes sociais, eu tenho 24 milhões de pessoas que são seguidores. É um número inimaginável para mim, né, no meu caminho. E uma parte grande dessas pessoas, ela procura, naquilo que falo, naquilo que aprendo, naquilo que ensino, né, ela procura refletir sobre a vida, as coisas. Por exemplo, todas as vezes que a Vitória fui e tive sempre um grande público para as atividades, a intenção maior era fazer o princípio do pense nisso, não era pense isso. Porque pense isso é determinação, é aprisionamento, é retirada da autonomia. Mas pense nisso. E quando você diz há um número grande de pessoas que procura, quando se organiza um evento, quando o organizador, a organizadora dessa minha presença, né, aí em Vitória, que no caso agora é a Favo Cultural, ela anuncia e tem tanta gente que busca, né, estar também. Não é algo só honroso para mim, é algo também que me deixa animado na possibilidade de supor que a filosofia também tem o seu lugar e que as pessoas não necessariamente se conformarem e dizer o que eu posso fazer. Ao contrário, vão buscar sim pensar um pouco sobre a força da persistência. É isso. Qual é o seu caminho, o seu propósito, Cortella? Para fechar aqui, viu? Meu propósito é quando eu for, eu ficar. Como só tem um jeito de ficar, que é ficar nas outras pessoas. Isto é, quando eu me for, eu quero fazer falta. Quero dizer, se o Cortella faz falta, eu gostaria que ele estivesse aqui, porque tem tanta gente que nos faz falta e muita gente que não nos faz falta alguma. Né? Portanto, eu quero fazer falta. Eu quero que quando você lembrar, né, da minha presença na vida, que se diga, Fernanda, e outras pessoas também, Cortella faz falta. Afinal de contas, fazer falta é a melhor coisa que se pode, como parte do legado da história. Há um grande poeta alagoano, né, um genial homem chamado Ledo Ivo, que um dia ele fez um pequeno poema que diz o seguinte, aí eu termino: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. E pensando numa ilha como Vitória, você sabe que só sobrar é quando o barco emborca, ele vira, né, ele afunda. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Muito bom, Cortella. Seja bem-vindo mais uma vez à Vitória, viu? Estamos te esperando. E assim que estarei com gosto. Que a gente escreva a nossa história, né? E ainda fique alguém diz assim, que falta faz, que falta faz. Vem, Cortella. Beijo para você. Boa viagem. Outro, obrigado. Tchau, tchau.